Hoje vamos falar da importância do fluido de freio. Olá, meu nome é Paulo Ricardo, sou estoquista do Grupo Selinho de Itajubá. O fluido é responsável por transferir a pressão do pedal de freio para as rodas. Ele também lubrifica e previne a corrosão das peças de todo o sistema e absorve a umidade do ambiente, prevenindo falhas na frenagem e formação de bolhas. Ele também deve ser substituído pelo menos uma vez por ano. Se você quer mais dicas, clique no link e até a próxima! Precisando de peças para seu carro, van ou utilitário? E-commerce Grupo Selinho. Aqui você compra com segurança e facilidade. Entregamos no conforto da sua casa. Ou, se preferir, disponibilizamos retirada na loja, com ofertas exclusivas. Mais uma opção de compra. Estamos no ar aqui com o nosso programa, continuando aqui o Sul de Minas em Foco. A gente agora vai falar sobre saúde, né? A gente sempre deixa esse espaço aqui para a gente falar um pouco sobre saúde, porque é importante para que a população que acompanha o nosso programa, tanto pela TV América, como também pelo nosso canal no YouTube, nas redes sociais, ter esse acesso e essa oportunidade, né, de cada vez mais ficar por dentro aí de temas importantes. E o mês de outubro está chegando, né? E você sabe que todo mês tem uma data especial. E o AVC, o acidente vascular cerebral, é uma doença que atinge muitas pessoas, muitas vezes é uma doença silenciosa, as pessoas não sabem que estão tendo ela. E hoje a gente vai falar com uma profissional de renome, ela é a doutora Ilana, todo mundo deve conhecer, ela está aqui conosco aqui. A doutora Ilana tem um trabalho muito especial lá na Univas, que ela é professora do curso de medicina da Univas, também no Hospital Samuel Libano e também na clínica dela. Então ela tem uma vasta experiência para compartilhar com a gente e para também, é claro, dar dicas importantes para que todos possam aí se prevenir dessa doença. O importante é que esse nosso espaço é a prevenção. E hoje a doutora Ilana está aqui conosco para esclarecer um pouco mais desse assunto. Doutora Ilana, primeiramente quero agradecer aqui sua presença, sua participação e a gente falar de um tema tão importante, né, que é o AVC. Quando a gente fala o AVC é o famoso derrame, né? Exatamente, Lucas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. A gente sempre aí falando de coisas interessantes, né? E esse tema é um tema que particularmente me envolve muito, né? Eu fiz a minha especialização nessa parte de neurologia vascular. Eu falo que o bichinho do AVC pica a gente fica contaminado o resto da vida, sabe, Lucas? Então, já tem bastante tempo que eu trabalho com isso, desde 2008, que eu me dedico a essa causa do AVC. E, assim, é muito interessante a gente tocar nesse assunto, está sempre lembrando, mas você falou agora sobre um ponto muito importante, que é a prevenção. E sim, o acidente vascular cerebral é o vulgo derrame. Graças a Deus, esse termo tem sido abandonado, tem caído em desuso, mas é importante que as pessoas conheçam e saibam do que a gente está falando, né, que é o AVC, acidente vascular cerebral. Ele tem vários outros nomes aí, que popularmente chamado, né, mas as pessoas têm começado a entender, igual infarto, né, todo mundo sabe o que é infarto do coração, e as pessoas têm começado a conhecer esse nome. Isso é muito importante, Lucas, não é só por, vamos dizer assim, formalidade, não, mas quando a gente conhece o que a gente está lidando, a gente sabe lidar melhor com o problema, né? Então, quando a gente tem um nome, um sobrenome, a gente lida melhor com aquilo. Então, o acidente vascular cerebral, como você bem disse, é uma das doenças mais prevalentes, né? É a segunda causa de morte no mundo, no Brasil, inclusive, e a primeira causa de incapacidade funcional, ou seja, a doença que mais deixa pessoas dependendo de outras pessoas, né? Que tiram a autonomia, que tiram do mercado de trabalho. Então, traz um impacto pessoal, um impacto familiar, e o impacto econômico enorme para o indivíduo e para o Estado também, né? Porque a gente vê aí muitas pessoas em plena idade
economicamente ativa que, infelizmente, tem que deixar de trabalhar por conta de sequelas dessa doença. E aí você tocou no ponto importantíssimo, que é a prevenção. Ô, doutora, nós estamos conversando aqui, para quem está chegando agora, a doutora Ilana Werneck Austen, ela é responsável aí para várias disciplinas na Univas nessa área de prevenção. Hoje o nosso tema aqui é o acidente vascular cerebral, e no começo do programa, para quem está chegando agora, eu falei sobre prevenção, porque a doutora Ilana tocou num assunto aqui que agora até vou puxar. A doutora Ilana falou de pessoas economicamente na fase ativa. O AVC, ela tem uma idade específica, porque geralmente quando fala AVC, as pessoas ficam até pensando, são pessoas acima de 60 anos, e o derrame, né, o AVC, geralmente, ele paralisa alguns membros, né, doutora Ilana? Eu queria que você explicasse certinho como funciona. O AVC, ele não é uma doença exclusiva de idosos, Lucas, embora a gente saiba que o envelhecimento é um fator de risco, um dos fatores de risco, mas não é uma doença exclusiva. A gente tem visto cada vez mais pacientes jovens com AVC, infelizmente, né, durante a pandemia, com essa questão da Covid, mais pacientes jovens foram acometidos por essa doença, porque a Covid é um fator de risco para doenças vasculares em geral, e o AVC entra nesse rol de doenças, né, e realmente, infelizmente, a gente vê pessoas economicamente ativas saindo do mercado de trabalho, né, e tendo AVCs aí graves, ficando com sequelas bem incapacitantes. E é importante que as pessoas reconheçam os sintomas. Como a gente vinha falando, né? Quanto mais a gente conhece e sabe o nome da doença, mais a gente pode fazer por ela, né? Para ficar com menos sequela, para dar uma melhor assistência para o paciente. Então, tem uma dica bem facinho. São 3 sintomas. Não precisam os 3 estarem presentes. Qualquer pessoa pode reconhecer frente a um desses sintomas. Então, é boca torta, perda de força no braço ou na perna e fala embolada, dificuldade para falar, um conteúdo de fala que não faça sentido, né? Então, qualquer um desses sintomas, não precisam os 3 estarem presentes, é suspeita de AVC. Um serviço de saúde deve ser acionado, né? Um SAMU, serviço de atendimento médico de urgência, ou o paciente deve ser encaminhado para o hospital, de preferência um hospital que seja referência para o tratamento de AVC, para a gente não perder tempo. E agora sim, a senhora falou aí desse esquema aí das pessoas correrem para o hospital, mas é algo que a pessoa consegue perceber no momento, ou de repente alguma pessoa que está junto com ela vai perceber essa dificuldade da fala, essa paralisia, como que funciona? Geralmente, é um terceiro que percebe. Às vezes o próprio paciente pode perceber, mas nem sempre. Então, esses sintomas, eles são vistos por alguém, na maioria das vezes. É importante lembrar que eles acontecem de forma súbita. Não é um sintoma que ele se instala no decorrer de dias, não. Ele acontece de repente. Então, o AVC, ele não dá aviso. Ele chega e se instala de uma maneira súbita, né? Então, ele geralmente é percebido por alguém que está próximo, alguém que está do lado, e essa pessoa que tem que ficar atenta a esses sintomas, né, para poder acionar o serviço médico. Ô, doutora Ilana, e quais são as principais causas do AVC? A gente tem inúmeras causas. Eu acho que mais importante do que falar de causa, Lucas, é a gente falar de fator de risco. Por quê? Porque a gente sabe hoje em dia que 90% dos casos poderiam ser evitados, poderiam ser prevenidos. Olha que coisa importante, que número grande, né? 90% dos casos da doença, que é a segunda doença que mais mata no mundo, pode ser evitado, pode ser prevenido. Se a gente cuidar desses fatores de risco que a gente vai comentar agora, que são pressão alta, tabagismo, né? Então, quem tem pressão alta e não cuida, quem fuma, a obesidade, então quem está acima do peso, diabetes, a pessoa que tem diabetes e não cuida, fica com aquele diabetes descompensado durante muito tempo, uma alimentação errada, o sedentarismo, a prática de atividade física, ela é um fator protetor para doenças vasculares, tanto cardiovasculares, né, tanto do coração, como cerebrovasculares. Então, a gente considera uma pessoa ativa aquela que pratica 150 minutos de uma atividade física de moderada a intensa ao longo da semana.
Se a gente for pensar bem, Lucas, 150 minutos é 30 minutos por dia, dividido em 5 dias, ainda pode folgar sábado e domingo, né? Então, não é muita coisa. Basta criar o hábito. Isso é para sair da linha do sedentarismo, né? Então, como eu já disse, pressão alta, colesterol alto, né? Então, cuidar da alimentação para reduzir colesterol, praticar atividade física, para aumentar o colesterol bom. As pessoas muitas vezes, doutora Ilana, têm essa dúvida do que o colesterol causa, né? Porque as pessoas falam, o colesterol tá, mas o que o colesterol pode causar na minha vida, no dia a dia? Então, tá um exemplo aí, o risco do AVC é um colesterol alto, né? A gente tem basicamente 2 tipos de colesterol, mas basicamente é o bom e o ruim, vamos dizer assim, né? Então, o colesterol ruim, ele aumenta com o sedentarismo, ele aumenta com a ingesta de alimentos gordurosos, fritura, carne mais gorda, né? Que é o LDL. Em contrapartida, o colesterol bom, que é o que protege, né? Que é a gordura boa, que a protege desses eventos, ele aumenta com a prática de atividade física e as gorduras que são mais saudáveis. Então, aquelas gorduras presentes no azeite extra virgem, nas oleaginosas, castanha, abacate. Então, tudo muito relacionado com a alimentação, né? E uma outra coisa que faz o colesterol bom aumentar também é a prática de atividade física aeróbica. Então, os benefícios são inúmeros. Bom, a gente está conversando aqui com a doutora Ilana hoje, dando dicas para a gente aí de como prevenir o AVC. Então, é importante você que acompanha o nosso programa ficar ciente aí dessa prevenção, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação bem balanceada e aí evitar o que pode ocasionar o AVC, né? Se você tem problema de pressão alta, diabetes descontrolada, enfim, colesterol alto, tabagismo. Então, tudo isso ocasiona esse caminho para o AVC. E não tem idade, como a doutora Ilana disse no começo do programa, né, doutora Ilana? Hoje está bem bagunçado, né? Hoje não tem mais aquela idoso, não, qualquer um pode estar... Qualquer um pode ter. Pode ter. Até recém-nascido, Lucas. Ah, pode tem ter. casos também? Até tem casos de recém-nascidos, e não é raro. A grande questão é que o mecanismo é diferente, os fatores de risco para o recém-nascido são diferentes, e a evolução é muito diferente, porque o cérebro jovem, o cérebro imaturo, ele tende a ter uma recuperação mais satisfatória do que um cérebro que já está sofrido aí pelos danos do tempo, né? Então, muitas vezes, essas crianças, elas crescem sem sequelas nenhuma, ou com sequela mínima, e consegue, com poucos empecilhos aí, ter uma vida normal, ou praticamente normal. Mas não é só falei só para ilustrar que não é uma doença exclusiva de idosos, né? Então a gente tem que estar ciente disso tudo. Doutora Ilana, para a gente estar encerrando, que mensagem você deixa para o nosso telespectador? A prevenção, para mim, Lucas, é a palavra de ordem. Então, a gente sabendo que a gente pode evitar em torno de 90% dos casos, né? Cada um tem uma parcela de responsabilidade muito grande com relação à sua própria saúde. A estatística mostra que 1 em cada 4 pessoas hoje em dia vão ter um AVC. 1 em cada 4. Olha só. Então, se a gente estiver numa mesa, meu esposo, você e sua esposa, um de nós vai ter um AVC. Se a gente parar para pensar nisso, é muito preocupante. E cada um tem uma responsabilidade muito grande no seu próprio cuidado, né? Porque tudo isso que a gente falou de prevenção vai muito da maneira como você escolhe viver sua vida, né? Então, a minha mensagem seria essa, né? Vamos cuidar um pouco mais da nossa saúde, porque a gente é responsável pelo que a gente colhe lá na frente. Doutora Ilana, quero agradecer sua presença, sua participação aqui no Sul de Minas em Foco. Seja sempre bem-vinda para trazer informações importantes para ajudar as pessoas aí a viverem bem a saúde. Obrigada, Lucas. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? A gente trazer informação, eu acho que faz parte do nosso papel enquanto profissionais de saúde, né? E esse tema é um tema muito importante. O mês de prevenção ao AVC aí se aproxima. A gente tem planejadas várias ações aí no mundo todo, no Brasil todo, e a nossa cidade também não vai ficar de fora dessas ações aí de informação. E eu te agradeço mais uma vez a confiança e o espaço para a gente estar aí informando cada vez mais.
Eu que agradeço, doutora Ilana, agradeço a sua presença, agradeço também a sua audiência, você que nos acompanhou hoje aqui no programa Sul de Minas em Foco. A gente volta na próxima edição. Fique sempre ligado às sextas-feiras, 10 horas da noite, a gente entra ao vivo pela Rede América, aqui em Pouso Alegre, no canal 3.1, em Belo Horizonte, região metropolitana, no canal 59.1, aqui na nossa região, Paraisópolis, região, canal 24 UHF, Três Corações, região, canal 40 UHF, e também Bueno Brandão, canal 40 UHF, São José do Rio Preto e Mirassol, em São Paulo, também a gente está sintonizado, e é claro, nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucas80, está disponível também em tempo real, todas as sextas, 10 horas da noite, e também a qualquer momento, que você entra lá, acessa e pode acompanhar. A gente volta no próximo programa, agradecendo o carinho, a audiência, a gente se vê, tchau!